Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada o que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúde e paz, amados irmãos, amadas irmãs, na alegria esperançosa do caminho quaresmal que estamos percorrendo, iniciando com este segundo domingo, mais uma semana, convocados para que nossos corações escutem a palavra santa de Deus e nós possamos dar respostas urgentes e qualificadas da parte de cada um de nós, porque estamos a caminho do reino definitivo e temos a tarefa como cristãos de marcar a sociedade em que vivemos com os sabores do Evangelho. E nós só marcamos a sociedade com os sabores do Evangelho com o nosso testemunho, com a força de nossa palavra e com o nosso testemunho. E a sociedade mundial, brasileira, todos estamos convencidos, precisam de ser marcadas com os sabores do Evangelho. Preocupa-nos e deve ser motivo de nossa oração e, sobretudo, de aprendizagem de lições, os focos de guerras pequenas e grandes no mundo, sobretudo o que está acontecendo no leste europeu. Seja, pois, esse nosso encontro aqui na casa da amada Mãe Maria, Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais, que nos congrega irmãos e irmãs de longe e de perto, como família dos devotos, pela Rádio América, TV Horizonte, Rádio e TV da Padroeira de Minas, no ar, graças aos que ajudam, compreendendo que é na medida em que cada um ajuda, como dizemos no nosso jeito de dizer, um tiquinho, é que nós podemos cuidar do santuário, herança nossa que vamos sempre preservar e defender, cuidar dos pobres, que é tarefa que faz parte do nosso compromisso de fé, e continuar a proclamar a palavra de Deus, que é luz, que se... Então temos que nos sentir aqui confortados, fortalecidos e irmanados, porque é a casa de nossa mãe, discípula exemplar, que nos inspira muito. Subimos a montanha,
e subimos uma alta montanha. Essa montanha onde nós subimos hoje é muito mais alta do que a montanha que Jesus levou os discípulos no chamado Monte Tabor. Talvez lá tenha 300 a 500 metros de altitude. Aqui nós estamos a 1.764 metros de altura. Estamos numa montanha para experimentarmos algo novo no nosso coração. Por isso, gostaria, irmãos e irmãs, de observar a vocês, na palavra de Deus que ouvimos, 3 movimentos que são feitos, para que nós aprendamos a nos deixar ser conduzidos por Deus. O primeiro movimento é esse narrado no livro do Gênesis, quando Deus leva Abraão para fora. Leva Abraão para fora e fala com ele para olhar para o céu. E esse movimento físico de ir para fora e de olhar para o céu abre um grande e importante diálogo de Abraão com Deus. Deus lhe faz uma promessa e a cumpre, dando a ele a força de participar de uma aliança e de ser o que Abraão é, pai na fé, grande exemplo e referência na caminhada do povo de Deus. Mas o movimento é importante, foi para fora e olhou para o céu. Às vezes a gente fica para dentro e olha só para si. É preciso ir para fora e olhar para o céu. O segundo movimento é importante, nós o encontramos no Evangelho de Lucas, quando narra a transfiguração. Jesus conduz os seus discípulos ao alto do monte e ali se transfigura. Eles viram algo como resultado deste movimento de ser levados ao alto da montanha. E há um terceiro movimento importante, que está numa palavra bonita, sem pretensão e sem orgulho, do apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, diz: sede meus imitadores. Quando Paulo diz isso, sede meus imitadores, ele não está falando por orgulho, nem por soberba. Ele está se referindo ao movimento que foi feito na vida dele. Ele era perseguidor, insolente, orgulhoso, embora um homem muito preparado, mas desaforado com todo mundo, aprovou a morte de muitos cristãos. E um movimento no interior dele foi feito quando ele ouviu aquela voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu estou lembrando o movimento de Deus com Abraão, levado para fora, o movimento com os 3 discípulos levados para o alto, e o movimento com o apóstolo Paulo, para ele chegar a nos convidar a ser imitadores, um movimento interior que o mudou profundamente. Para dizer assim, irmãos e irmãs, nós precisamos nos deixar levar pelo movimento que Deus quer para produzir em nós o efeito de grande mudança. E precisamos nos convencer que precisamos de mudança. O orgulho pode nos enrijecer e nos cristalizar pensando: o que eu penso é o melhor, do jeito que eu faço não tem reparo. O que eu compreendo de mim, dos outros e da vida é a coisa mais lúcida. O orgulho cristaliza o coração da gente. É preciso ter muito cuidado, porque tem algo mais que a gente precisa ver e que Deus nos está dando ver, para que a gente tenha condições de ver diferente aquilo que a gente vive. Os discípulos de Jesus fizeram esta experiência na transfiguração.
Os discípulos, nós bem sabemos das narrativas do Evangelho, dos Evangelhos, os discípulos pensavam de uma vitória gloriosa, de um Messias talvez vencedor de tudo, dono de tudo. E eles foram chamados a ver algo que eles não conseguiam ver, quando Jesus se transfigura diante deles e lhes mostra qual é o destino de todos nós, qual é a verdadeira glória, que passando pela morte, nós a conquistaremos. Os discípulos são chamados a entrar numa profundidade muito grande para ver algo que a inteligência deles não daria conta, por mais luminosa que fosse. Por isso ali entraram num êxtase, numa contemplação profunda, lembrando-nos a importância da oração na vida e no caminho do cristão. E digamos a verdade, nós oramos pouco. Falamos mais do que oramos. Não refiro-me aqui à oração como multiplicação de palavras, mas como experiência desse movimento em que somos levados para fora, para o alto, para dentro de nós mesmos, para compreendermos diferente. Por isso, muitas vezes, falamos como não deveríamos falar. Muitas vezes falamos na hora errada. E quantas vezes deixamos de falar quando precisaríamos falar, mas falta-nos a palavra certa a ser dita para corrigir o que precisa, para reorientar o que é necessário, para abrir caminhos, e aí pagamos preços altos. Preços altos e amargos de escolhas inadequadas na família, no trabalho, na sociedade, nos rumos do mundo, como nós estamos sofrendo. A transfiguração do Senhor é, pois, um convite a nós todos de vivermos uma experiência educativa de aprendizagem, como estamos insistindo na campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação, para que a gente atinja duas metas importantíssimas na nossa vida: falar com sabedoria e ensinar com amor. Tem muita gente querendo ensinar para muita gente, mas não faz com sabedoria e nem com amor. Se um pai e uma mãe, na sua tarefa de maestria e de educação, não sabe falar com sabedoria e não ensina com amor, prejudica a vida dos seus filhos, faz tropeçar a sua família. Assim a igreja, assim a sociedade. Essa obra educativa nós temos que participar dela. Porque nós todos, irmãos e irmãs, somos chamados a ser aprendizes. E há algo que a gente precisa aprender que não está no livro, que não detemos nós, por mais bem preparados que sejamos. É uma lição que a gente tem que aprender todo dia, por esta grande intimidade que Deus nos chama a participar dela e a viver com Ele. Por isso abriu e alargou o horizonte de Abraão, fez dele o nosso pai na fé. Deu aos discípulos, quando eles compreenderam que era preciso procurar este caminho e compreender a beleza do mistério do amor de Deus, que passa pelo sofrimento e pela morte, eles se tornaram corajosos, missionários, e morreram martirizados, sem desistir de fazer o bem. Paulo passou por uma experiência, como nós bem conhecemos, de uma transformação radical. Hoje a palavra de Deus está então nos chamando para fazer essa experiência permanente da oração. É verdade, precisamos lançar um olhar sobre a realidade, compreender os mecanismos de morte para superá-los. É verdade que nós precisamos opinar, dizer,
Mas nós, os cristãos, não podemos fazer isso de qualquer modo. Inclusive porque tem cristãos que estão fazendo isso, às vezes, por interesse político partidário. Cristãos que estão fazendo isso para defender seus interesses, inclusive financeiros. Cristãos que estão fazendo isso simplesmente para poder fazer frente aos outros. Nós precisamos ser cristãos no coração do mundo, fecundados e encharcados por uma experiência de intimidade com Deus. E isso não se faz sem oração. Temos muitas atividades, o nosso ir e vir é muito cheio todo dia. Banhados e empurrados por tantas informações, quase não temos tempo de contemplar, de fazer silêncio. E esses movimentos que Deus fez com Abraão, com os discípulos, com Paulo, tem que fazer conosco. Senão, irmãos e irmãs, nós não vamos dar conta nem de viver direito. E a vida se tornará cada vez mais pesada. E nós não intuiremos o caminho novo de justiça, de paz, de correção, de edificação da nossa família como escola do amor, da fé e da fraternidade. Não daremos conta de fazer com que a nossa igreja, que precisa de cada um de nós, porque nós somos seus membros, uma igreja de comunhão, de participação missionária, com uma presença bonita, dialogal, que chama as pessoas a compreenderem que é preciso depor armas, todo tipo de arma, e que é preciso apostar na fraternidade e que a gente tem que ser solidários uns com os outros. Só a nossa razão não nos convence o suficiente. Precisamos ser lúcidos, não podemos ser irracionais, e estamos num mundo de muita irracionalidade. Nós não podemos cometê-las, mas precisamos de mais, precisamos de amor. E a experiência de amor se faz com intimidade com Deus. Por isso precisamos ser orantes. Deus nos ajude, porque a experiência da oração é a introdução nossa numa esfera em que nós não podemos, não damos conta de fazer, porque pertence à natureza de Deus e só Deus pode fazer em mim, em nós e no nosso meio. Vamos então, convidados, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, no caminho quaresmal, vamos escancarar nossos corações para uma intimidade profunda com Deus. Vamos silenciar, vamos contemplar, vamos escutar, um exercício importante. Por isso ecoe para nós o grande convite, que é o ápice da narrativa da transfiguração. Do meio da nuvem veio uma voz, e a voz forte dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. Seja esse o nosso caminho de conversão. Do contrário, faremos propósitos e não daremos conta. Nos convenceremos até de que é preciso ser diferente em tudo, mas na hora da resposta não damos conta de dá-la. É preciso esse exercício. Este é o meu filho amado, escutai-o. E que a nossa Mãe Maria, que o escuta e o escutou, por isso dele, como mãe, se fez discípula, ela nos acompanhe e nos inspire, para que o nosso discipulado, sem medos, seja qualificados na força do amor de nosso Deus. Amém. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus